a porta aberta para buscar justamente recurso. Está aqui na Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, estamos nós realizando a reunião de hoje e todos nós temos conhecimento que enquanto nós aqui estiver nesta terra, melhor dizer, enquanto nós estiver aqui na Igreja Apostólica, como filhos de Deus, cada um de nós recebemos uma missão dele, dada pelo seu mestre filho, que é Jesus. E como está escrito lá nas Escrituras Sagradas, não foi nós que escolheu a ele, mas ele escolhesse a cada um de nós. E sobre nós ele deixou a humildade e a bondade para nós justamente participar e dar os frutos da bem-aventurança. Então nós temos muito irmão, muita irmã que está aí fora. Vamos falar logo aqui na cidade de Chapecó, uma cidade muito grande, muitas criaturas humildes, mansas de coração, que ainda não viu falar da Igreja Apostólica aqui. E eles precisam de conhecer, para justamente no futuro, quando o grande dia chegar, eles lembrar, foi falado do início, mas nós chegamos a tempos ainda, estamos aqui como obra divina e pronto para ajudar a Deus a salvar o próximo semelhante que está inocente, sem conhecer o que nós não conhecia. E hoje nós conhecemos, e pronto para ajudar o irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, a conquistar corações humildes. Eu vou ler o boletim novamente, para conhecimento de todos, tá? Ele foi escrito justamente dia 5 de fevereiro, para ser lido justamente ontem e hoje. Então aqui fala aqui, ofertas para a Igreja Apostólica. Olha como falou do início da igreja. Por que essa palavra é falar desse tipo? Estimados irmãos e irmãs, porque Ele, Deus, com seu imenso e glorioso poder, nos ama, nos estima e quer o nosso bem, quer a nossa felicidade. Como nós devemos querer também a felicidade e o amor pelo nosso próximo, nosso semelhante. Então a palavra diz assim: estimados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o glorioso Espírito Consolador e o Santo Pastor, o querido irmão Aldo, que nos deram a sublime missão de promover o crescimento deste reino, que é a nossa igreja aqui na terra. Porém, nós temos que cumprir com amor e devoção esta nossa missão, pois foi o voto que fizemos à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de tudo fazermos por nossa Santa Igreja. A nossa igreja depende do amor, da dedicação de cada apostólico e das suas ofertas e dízimo, pois é de grande valor a sua contribuição. Desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas para ensinar o seu povo e a contribuir e manter a casa do Senhor, conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo, e está registrado nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim. Nisto, disse o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Portanto, é o nosso dever manter a casa do Senhor, que nesta terra é a Igreja Apostólica, e que nada falte para a nossa igreja cumprir a sua missão. Entretanto, como os irmãos são conhecedores, as coletas sempre diminuem muito nos 3 primeiros meses do ano.
e houve uma queda muito grande nas mesmas. E nós estamos precisando muito de boas contribuições para saldar os nossos compromissos, pois, como todos sabem, as despesas aumentam muito. E sabemos e compreendemos a situação que o mundo está vivendo, mas pedimos que os irmãos não desamparem a nossa igreja. Estamos tomando as medidas necessárias de contenção, de despesas, mas precisamos do apoio de todos para superarmos este momento difícil. A nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuir para a conservação e ampliação de toda a obra de nossa igreja, que tem um custo muito alto. No entanto, é de grande valor para a santificação e a salvação de muitas almas, preciosa para o nosso Deus e Pai, para Jesus nosso Senhor, para Maria Santíssima, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos, faça as suas contribuições e os que puderem, contribuam com seus dízimos e não se esqueça da promessa que Deus o Pai fez através do santo profeta Malaquias: e depois fazeis prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, e eu derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as bênçãos que derramarei sobre vós. Portanto, serão bênçãos preciosas de muita fartura. Confiem, pois, conforme nos dizia a Santa Avó Rosa: quem em Deus confiou, nunca se enganou. A direção da igreja espera contar com o apoio de todos o nosso povo. Receba o nosso abraço fraternal, que as bênçãos preciosas de Deus o Pai e de todos os seus santos recaia sobre sua vida, seu trabalho, seu lar e sua família. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós realmente temos conhecimento desde quando o irmão Aldo estava aqui. Sempre nesse final de ano, ele falava: os 3 primeiros meses são muito pesados para a obra da igreja. Por quê? Ela tem várias atividades para justamente exercer. Primeiro passo, todos nós temos conhecimento. Todos nós sabemos que há muitos irmãos, muita cidade que ainda não tem congregações para os irmãos ouvir reunião como nós ouvimos ao vivo. Ele vive exclusivamente. Hoje tem uma facilidade a mais, que hoje tem a internet, né? Mas tem muitos ainda que possuem o rádio, certo? Eles ouvem o programa pelo rádio, quando justamente o bispo falava, né? A missionária, e assim por diante. E daí para cá, a oportunidade que teve justamente de poder colocar o programa em emissora potente para atingir longe, jogar longe, né? Como justamente todos nós temos conhecimento, a rádio lá de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, e vem outras aí, por exemplo, só que tem um custo muito alto, o custo é elevado, e nós temos mais de 70 emissoras radiando esse programa, que é de grande valor, de grande importância para as criaturas ouvir o que nós estamos ouvindo, porque ainda não tem a oportunidade do pastor estar lá na sua cidade para falar, mostrar ao vivo. Eles estão ouvindo justamente hoje pela internet e ouvindo justamente pelo rádio, o que está sendo falado, mas eles não estão contemplando o vivo como nós estamos contemplando aqui. Eles estão ouvindo a palavra, está sendo divulgada pelo programa Hora Milagrosa, pela internet e pelo rádio. Então é pago justamente para eles ter justamente os elementos ungidos, a água, o óleo, que tem a grande virtude de Jesus, da Santa Avó, do irmão Aldo, para justamente através da fé as criaturas se valer. Entenderam, irmão? Por isso que é de grande valor, de grande importância, de grande significado. E aí, irmão Aldo ensinou na época, né?
A união faz a força. Um sozinho não tem como fazer, mas todos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, aí a obra da igreja vai expandir. E a facilidade é maior para as criaturas poderem entender e ouvir, para desfrutar do que nós estamos desfrutando. Daí a direção colocou aqui o que o irmão Aldo pôs no boletim, que esse boletim veio do início, né? Realmente os 3 primeiros meses do ano, porque os irmãos fazem outubro, novembro e dezembro. Então vem aí janeiro, é um mês pesadinho, 31 dias. Vem aí fevereiro, março, as coletas já vai começar a melhorar do final de março para abril. E aí justamente a obra da igreja não para, ela precisa justamente estar sempre ativa para justamente o desenvolvimento, para não parar. Porque é uma obra de caridade de fé, irmão, realmente, foi o que o irmão Aldo ensinou na época, né? É uma obra de caridade de fé. Então nós começamos a analisar e refletir. Somos obrigados a ofertar? Somos obrigados? Aqui nós fazemos por obrigação? Não. Nós fizemos por amor, por aquele desejo de poder fazer algo melhor, porque nós somos ajudados por Deus, por Jesus, pela Santa Vó, pelo irmão Aldo, e não tem dinheiro nenhum que pague a bênção desses santos poderosos, porque eles contemplam na nossa vida e vê no nosso coração o amor, a dedicação de poder fazer algo melhor para a igreja continuar levando a palavra aos corações sofredores. Daí, como o irmão Aldo ensinou, unidos somos mais fortes. Então, que todos nós unimos no mesmo objetivo, nos mesmos ideais, nós vamos poder ajudar a Santa Vó, ele, o irmão Aldo e Jesus, a concluir o plano de Deus, que é salvar almas preciosas para o seu reino. Daí justamente depende, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos depender do dinheiro, nós vamos depender do trabalho, tá? Para se manter, mas começa a nós refletir, da onde que vem a saúde para nós exercer as nossas funções, não vem de Deus? Não vem de Jesus, não vem da Santa Vó, não vem do irmão Aldo? Vem tudo de Deus, daí ser gratos a Ele e fazer aquilo que justamente está no nosso alcance e não vem nos fazer falta. Jamais vai fazer falta. Nós vai ter justamente o grande galardão quando nós deixar o corpo e receber como herança aquilo que nós fizemos aqui, através dos ensinos do irmão Aldo da Santa Vó Rosa. Irmão Aldo vai poder falar para nós, valeu a pena ouvir a minha palavra e fez aquilo que estava no plano de Deus, está aí o seu galardão para desfrutar. Então, irmão, com certeza, irmão, não vai nos fazer falta e justamente vamos ter o nosso galardão nas mãos de Deus, na mão da Santa Vó do nosso irmão Aldo. E que os irmãos façam aquilo que está no seu alcance e que a recompensa são muito maior, porque aqui, como ele falou, através do profeta Malaquias, e depois fazeis prova de mim. É o nosso Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e Deus de todos os santos e anjos, Deus do irmão Aldo, e Deus de Jesus, e Deus da igreja apostólica. É esse Deus poderoso que nós confiamos, o qual nós está na casa dele aqui, e ele está nos contemplando nesse exato momento. Então ele precisamos de nós, para que nós como igreja apostólica levamos esta palavra, unidos, possamos ajudar a igreja a expandir e levar esses ensinos a muitos corações, inclusive até no exterior, tá? Para que todos tomem conhecimento como Deus é maravilhoso, é poderoso, é misericordioso. Assim sendo, irmãos, irmão Aldo agradece muito, e como ele confiou e continua confiando, e a direção da igreja colocou que eles também confiam em todos nós, porque fomos ensinados junto com eles para manter a igreja apostólica. Que cada um faça o que está no seu alcance e que a recompensa será muito maior na nossa vida. Amém. Eu vou fazer uma oração. Após a oração, nossos irmãos vão recolher as contribuições. Santíssimo Deus, glorioso e poderoso Pai Celestial, aqui está a mensagem do Senhor, Pai, a esses bondosos e humildes coração aqui da congregação de Chapecó, Santa Catarina, o qual o Senhor, como nosso Criador, conhece todas as criaturas que vivem nesta terra, porque a alma veio do Senhor. E agora, nós como igreja apostólica, restaurada pelo Mestre Jesus, temos essa missão, o qual o Senhor nos escolheu para essa gloriosa e nobre missão. E o Senhor tem a esperança nessa igreja, que vai ajudar o Senhor, salvar muitos bons e filhos do Senhor que está sem o Senhor nessa terra. Nós agradecemos por esse momento e pedimos ao Senhor, Pai, que consagra
as ofertas dos teus filhos e das tuas filhas desta noite. E que a bênção e a graça do Senhor sempre foi e sempre será, com fartura, na vida de todos que estão crendo e confiando nessa verdade. E que essas ofertas estão consagradas em teu santo nome para toda a eternidade, que é para a expansão da tua igreja na terra como igreja apostólica. Amém. Nossas irmãs vão recolher as contribuições e cada qual pode fazer no seu lugar. E o coral já se prepara que após o recolhimento das contribuições, nós vamos ouvir um hino orquestrado, Ligado a Jesus, o título do hino. Eu quero agradecer a toda a igreja pela sua presença. Se houver visita, seja bem-vindo, tá? Para nós é um prazer muito grande tê-la conosco e convidamos para as próximas reuniões. Nós temos reuniões aqui na congregação de Chapecó, às quinta-feiras, 19h30, sábados, às 19 horas, domingos, às 18 horas. E nós agradecemos porque é o nosso dever, nós ficamos muito felizes com a sua presença em nosso meio. E queremos desejar a você e a sua família que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida, todo instante, todo momento, através da sua fé. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Então vamos ouvir o hino orquestrado.
E se não for difícil, nós vamos deixar o outro para o final da mensagem, que tem o título Meu Destino. Fecha tanto desse jeito? Por que tanta tristeza nesse peito? Por coisas tão pequenas, sem valor. Coração, Jesus está batendo em sua porta. O que passou, passou, já não importa. O importante agora é o teu amor. Coração, não deixe este mundo te iludir, fingir ter alegria e não sentir, tentando a si mesmo se enganar. Coração, por que viver assim tão inseguro? Dê uma chance à tua vida no futuro. De lá no céu reservar o teu lugar.
coração. Não se deixe envolver com sentimentos. Afaste da memória o pensamento que procuram do bom caminho te afastar. Coração, a tua vida neste mundo é uma passagem. Aceite com amor esta mensagem e volte novamente a cantar. Amém. Então o outro nós vamos deixar para o final da reunião, para nós fechar com chave de ouro a reunião. Prezado, nós ouvimos aí o hino Coração. E eu vou proferir a primeira mensagem que fala a respeito da falsidade. São pessoas que não têm bom coração e desejam o próximo para o seu semelhante. E que não tem Deus, não tem Jesus, não tem a Virgem Maria, não tem a Santa Vó Rosa, não tem o irmão Aldo. Então, é um alerta da mensagem da Igreja Apostólica para as criaturas que justamente, muitas das vezes, pode ouvir o programa pela Hora Milagrosa ou hoje pela via internet e meditar na palavra que está sendo ensinada através da Igreja Apostólica. Aqui, a mensagem fala assim, a falsidade. Os falsos não vivem em espírito, não vivem em espírito, mas segundo a carne, anda em concupiscência e imundície, e como animais irracionais, segue sua natureza, isto é, quer amoldar seus costumes aos seus deleites cotidianos, e não cessa de pecar, enganando as almas inconstante, blasfemando dos que não atende. Assim disse o amado e santo apóstolo São Pedro. Estes são fonte de água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisa muito arrogante, de vaidade, engana com concupiscência da carne e com desilusões aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Os falsos se colocam diante daqueles que estão buscando a Deus na sinceridade de seu coração,
a fim de que não cheguem à perfeição, como ensinamos em nossa igreja apostólica. Todos os fiéis filhos de Deus, para ser abençoado, devem crer no Pai, no Filho Jesus, no Espírito Santo de Deus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa, o outro Consolador da promessa de Jesus, no seu sucessor, Santo Profeta Irmão Aldo, e em todos os santos e Espírito e verdade. Não são verdadeiros os ensinos sem fundamento na verdade do Evangelho de Cristo, pois a religião é a ciência que trata do Espírito e que ensina como o homem deve fazer para religar a si a Deus e como permanecer no seu reino para ter a santidade e um dia ir morar na glória celestial. Porém, os que se afartam da verdade, da justiça divina, não podem ser aprovados por nosso Pai, que é o Deus vivo, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, do rei e profeta Davi, da Virgem Maria, Pai de Jesus Cristo, Deus da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Lembre-se, não há nenhuma comunhão das trevas da luz com as trevas. Portanto, quem ainda estiver nas trevas, precisando da graça de Deus, querendo vida e saúde, se for buscar luz e vida, onde disse o São Pedro, são fonte sem água, pois certo, continuará sedento nas trevas, com falta de sabedoria, de entendimento, pela ausência do Espírito Santo. Mas se abrir o seu coração e buscar a luz da vida naquele que são santos de Deus, como a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, receberão inteiramente, receberão entendimento para compreender toda a verdade. Então está aqui, toda a verdade. Esse aqui mesmo. Receberá toda a verdade, perderem a essência da fé que Jesus, nosso Senhor, nosso amado Mestre, nos legou através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica. Portanto, aqui está esses ensinos para muitas criaturas que muitas das vezes, estão até via internet, ouvindo a mensagem da Igreja Apostólica. Aí eles vão poder analisar, vão poder refletir que a pessoa que tem o coração endurecido não é aprovado por Deus. Porque Deus não deu o coração endurecido para nenhum dos seus filhos. Quando Ele justamente formou o ser humano, criou a raça humana, Ele fez de acordo com a sua sagrada perfeição e justiça. Ele fez de acordo com a sua santidade. Ele deu ao Espírito puro, isento de pecado e de maldade. Então, as criaturas, por não vigiar, levou justamente a perder essa comunhão e com que afastou justamente, eles mesmos tiraram justamente a unção do Espírito Santo sobre eles. E aí adquiriram a maldade no espírito, no coração, e justamente não pode ser aprovado por Deus.
Mas Deus, com todo o amor, e com toda a piedade, com toda a justiça, com toda a misericórdia, olha a oportunidade que está sendo dada para todas as criaturas que vivem nessa terra. Por isso que a igreja, ele, através do seu poder imenso, dado pelo seu Filho Jesus, restaurou a igreja apostólica para mostrar, ensinar, porque a igreja vive dentro dos ensinos que é ministrado por ele, Deus. E ele quer justamente salvar a todos que vivem nessa igreja e ajudar a muitos que não vivem nessa igreja a conhecer a verdadeira doutrina do Evangelho do Reino de Cristo, que é nosso Senhor Jesus. Guarda essas palavras, que é para todo o nosso entendimento, que nenhum apostólico que hoje, como diz, está na igreja não tem um coração ruim mais, entenderam? Porque receberam o dom de Deus, receberam a bênção do Espírito Santo, do Mestre Jesus, e vive de acordo com os ensinamentos que é ministrado pela Santa Vó Rosa e pelo profeta Irmão Aldo. Então, o seu coração não é mais pecaminoso, o seu coração não tem mais ruindade no coração, muito menos no espírito, porque tivemos a honra de poder justamente emergir nas águas do tanque batismal, e o qual toda a ruindade que tinha no passado, que trouxeram da raça humana, ficou sepultado naquelas águas, e nós fizemos um voto para Deus. Prometemos a Deus de ser leais, sincero, obediente, humilde e temente a Ele. É o que toda a igreja apostólica tem. Então, esta palavra é para as criaturas do passado e muitas das vezes, muitas criaturas que têm um coração endurecido, que está justamente ouvindo e participando da nossa mensagem da igreja apostólica. Pois bem, a outra mensagem fala assim, mensagem doutrina apostólica. A desobediência. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, esta igreja, sua doutrina e disciplina, tem por missão formar filhos de Deus, tornando-nos em santos, a sua semelhança em todo o nosso viver. Portanto, devemos viver como aquele que vive na luz do caminho, que é o Cristo Jesus, fugindo da imoralidade, da indecência, tendo as qualidades que nos foram ensinadas pela Santa Vó Rosa e pelo profeta Irmão Aldo. Temos observado que alguns irmãos não estão respeitando a doutrina e a disciplina de nossa amada igreja. Esqueceram e não cumpre os mandamentos que Deus as regras de boa moral, de conduta e moral elevada, que rege os princípios de nossa fé. Usam vestimenta inadequada, comportamento inconveniente, se expõem nas redes sociais, com comentários, fofocas e mentiras, discutem e brigam por qualquer coisas que não são de seu agrado. Casais de namorados se expõem ao ridículo, como atitudes inconvenientes, e se deixem levar pelos prazeres da carne e da sedução. Famílias são destruídas por infidelidade e traição, entre outras atitudes que não combinam com o proceder de um filho de Deus. Alguns assim o fazem como desafio e desacato. Coloca em xeque, muitas vezes, a sua própria fé, para dizer que, embora estando aqui, num ambiente tão santo, tem o direito de fazer o que bem entende, se esquecendo do respeito e temor a Deus, dos valores da fé, honra e a moralidade, e que a liberdade em excesso se transforma em libertinagem,
Libertinagem é o proceder de devasso que abusa dos limites da liberdade e ímpios, insubordinado, e que não é submisso a Deus, incrédulos, e que se entregam aos prazeres da carne. São gestos que escandaliza, são gestos que escandaliza a imoralidade e a igreja perante a sociedade. Escandaliza a irmandade e a igreja perante a sociedade. Afirmamos em nossa fé que o maior tesouro que estamos buscando em nossa caminhada é a conquista do nosso galardão nos céus. E foi por isso que Jesus nos deu as regras doutrinárias e disciplinárias como obra que nos acompanha até o juízo de Deus, da qual ninguém escapa. Isto como Jesus ensinou, cada qual é julgado segundo as suas obras, cada qual é responsável pela sua salvação. Quando o santo irmão Aldo disse, estamos preparados para representar a Deus como seus legítimos filhos, ele demonstrou confiança no povo apostólico e a esperança de que, dirigindo a igreja em espírito, como anjo de Deus, seus ensinos jamais sereis esquecidos. No entanto, vemos que alguns esqueceram, ou se fez de esquecido dos seus ensinos, para desobedecer com atitude desagradável a palavra, com atitude desagradável a Deus. Muitas vezes ainda convidam outros a participar junto dessa desobediência. Estas pessoas que agem assim não são exemplos para os seus irmãos, familiar e semelhante. Lembre-se de que não é por acaso que fomos chamados para fazer parte do plano de salvação de Jesus, da Santa Avó Rosa. Não é por acaso que somos ensinados a termos consciência e fé. Não foi por acaso que nosso Senhor Jesus foi sacrificado para nos salvar. Não é por acaso que Ele alimenta a nossa fé através do seu corpo e do seu sangue na Santa Comunhão. Existe um plano divino de redenção e salvação para a maior beleza da criação divina. O homem que foi feito à imagem e semelhança do Criador. O preço da traição é muito alto, pois a desobediência, a indisciplina e o desacato à obra da salvação criada por Deus lhes tira o mérito e principalmente a bênção e a proteção celestial. Lembre-se, aqueles que assim agem, que como direção da nossa igreja, estamos trabalhando, lutando para conservarmos tudo o que o Santo Irmão Aldo nos deixou, inclusive sua mensagem, conselhos preciosos
em nossos boletins. E queremos o bem de todos, esta é a razão de que estamos relembrando e ensinando sobre este assunto muito importante nos dias de hoje. Prossigam dizendo ainda, que é a valorização da fé através da obediência e da consagração. Há um ditado que diz assim: a terra que recebe a chuva é abençoada por Deus, pois produz frutos de boa qualidade e em abundância. Mas aquela que é formada por pedra, nada pode produzir, e assim são aqueles que, tendo todos os ensinos verdadeiros do Mestre Jesus, do Espírito Consolador e do Santo Pastor, abençoa por amor e recebe a bênção e a proteção para ter uma vida feliz e prosperar. Mas aqueles que não procuram dar fruto de obediência e amor, são pedras que ficam pelo caminho, imóveis, estática, nada produz, prejudica o andamento da obra de Deus, pois podem se tornar em tropeço e obstáculos para a salvação de alma. Mas não é isso o que queremos para alguns irmãos apostólicos. Por isso, com amor em nosso coração, estamos aqui, alertando, aconselhando para o seu bem e sua salvação. Como o povo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fomos chamados, povo de Deus, para facilitar o caminho desta humanidade tão carente da paz, amor e união, e não para impedirmos a aproximação daqueles que admiram nossa obra e nosso exemplo de vida. Por isso, busquem a consciência moral e espiritual, evitando todo o pecado e que o amor a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao seu próximo como a si mesmo. Quando, dando um exemplo de filho de Deus, sejam apostólicos, honrados e fiéis, orem muito, peçam sabedoria, ânimos e fé, coragem. Aqueles que desobedeceram a doutrina e disciplina de Jesus, sejam humildes e peçam perdão a Deus e ao seu santo, e se regenerem novamente como filho de Deus, e voltem a fazer parte deste santo caminho de fé e esperança. Está aí, meus irmãos, a doce mensagem para nós meditar nesses ensinamentos. Foi falado do início dessa igreja, né? Primeiramente pelo Mestre Jesus, através do outro Consolador que ele formou e preparou. E ela, Santa Avó Rosa, falou aqui, dando o seu bom exemplo, através dele, Jesus, porque ela aprendeu com ele. Mesmo porque ela nasceu predestinada para ser o Espírito Consolador que ele havia prometido. Por isso que na sua doutrina, na sua palavra, ao afirmar que nos tempos do fim haveria um só rebanho e um só pastor, e esse Consolador, ele ia justamente aproximar e ajudar ele, Jesus, a resgatar uma igreja pura e santa
para a glória de Deus. Então, é esta igreja apostólica que custou o sacrifício de Jesus, custou o sacrifício da Santa Vó Rosa, custou o sacrifício e luta do profeta Santo Irmão Aldo, o qual todos nós, como igreja apostólica, tem conhecimento. Quanto eles lutaram e luta, e continua lutando, para não deixar nenhuma criatura inocente, perdida nesse mundo sem Deus. Por isso está sendo falado e ensinado para todos nós, valorizar a doutrina que veio dos céus. Pela mão de Jesus, entrega a Santa Vó Rosa, ela zelou 16 anos, entregou na mão do irmão Aldo zelou 44 anos. E é essa doutrina que dá direito dos bons e humildes e sinceros, que viver ela, chegar na eternidade, na presença de Deus, e viver como santo, que os santos que viveram aqui, já está lá. Então nós podemos refletir, quantas criaturas que estavam aqui conosco aqui, certo? Veio para esta igreja, através justamente da mensagem chamada do programa Hora Milagrosa, pelo bispo Eudito Mato Coutinho, e pela missionária Odete Corrêa Coutinho. Isso aqui foi falado no início da igreja. Mas aí, precisa que todos nós, irmão, rejeitamos o que o mundo está oferecendo. Agora, alguém pode pensar na mente agora, mas eu preciso trabalhar numa multidão de muitas criaturas que não tem o que eu tenho, não tem a fé que eu tenho. Eu tenho que justamente estar com ele. Tudo bem, precisa trabalhar, precisa ganhar o sustento de cada dia, só que não vai participar do que ele participa, porque você é uma pessoa escolhida por Deus, para justamente provar para o mundo que você é uma pessoa diferente das demais. Então, através da sua obediência, do seu amor a essa doutrina, dessa disciplina, você está pregando a doutrina lá no seu trabalho para as criaturas estar te contemplando. E no futuro, eles vão poder te perguntar, você pertence a que igreja? E você vai poder falar. Entenderam? Por isso, prezados irmãos e irmãs, é muito gostoso, é muito precioso anunciar uma palavra verdadeira. Essa palavra que nós vivemos ela, essa palavra que justamente nos liberta, nos dá o direito de pedir e ser atendido para esses santos poderosos. É a doutrina e a disciplina da igreja. Então, há muitas criaturas desfazendo, né? O irmão Aldo falou no início, muitos iam abrir mão. Mas começa a pensar, será que a criatura que está abrindo mão? Não estou falando aqui, não estou vendo ninguém fora da disciplina, mas é justamente que está dentro da palavra. Será que a criatura não pensa que um dia esse corpo vai tombar por terra? Ninguém veio para a semente nessa terra. Todo mundo, mais hoje ou mais amanhã, esse corpo vai tombar. A alma precisa ter um destino, e o destino é onde? Na glória celestial. Aonde Deus, aonde Jesus, com teu imenso e glorioso poder, cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Na casa do meu pai, há muitas moradas e eu vou preparar o lugar para a minha igreja. Ele cumpriu essa promessa, Jesus. E o irmão Aldo foi lá. O irmão Aldo viu aonde justamente Deus preparou para a igreja apostólica. Um lugar maravilhoso, cheio de pedras preciosas e cravejada de ouros. Então é para lá que os bons e humildes e o doutrinado que viveram aqui estão lá, na presença de Deus, contemplando toda a beleza, toda a felicidade, só paz, só alegria, não tem tristeza, não tem justamente desavença nenhum com o outro, só vida feliz com Deus, vendo o mesmo Deus em santidade e espírito, todo momento, todo instante. Então é lá que está preparado para nós. Agora começa a nós pensar, o corpo vai tombar, o grande dia vai chegar. Então, irmão, não vamos perder essa oportunidade. Vamos segurar nessa palavra do irmão Aldo. Unidos somos fortes, somos dedicados e vamos para Deus. Porque ele está justamente, irmão Aldo, viveu aqui, ele passou por grande luta, grande sofrimento, para dar o direito da salvação de cada um de nós. Então, prezados irmãos e irmãs, vamos todos nós juntos, seguindo esses ensinos, até o dia que Deus determinar. Que todos nós tombamos o corpo e chegaremos no céu, na presença de Deus, como os santos, como os anjos que já está lá. Amém. Para finalizar a nossa reunião, nós iremos ouvir com o coral o hino, tem o título, O Meu Destino. Então, o nosso destino é os céus, e não é outro lugar. Do mundo nós veio. Do mundo nós veio. E fomos chamados por quem? Pelo Mestre Jesus. E chegamos aqui, nós contemplamos Deus.
contemplamos Ele. E aonde nós está é o lugar que justamente nós vamos chegar nos céus e contemplar esses santos poderosos. Por isso que o nosso destino é os céus. Medita na letra do hino, fechando a nossa reunião com chave de ouro. Vamos ouvir. Seguindo este caminho, sempre feliz, sempre a cantar, porque comigo sempre está Jesus, meu amigo, sempre a me guiar ao destino meu, o céu de glória que Deus me deu. Neste caminho onde eu passar, quero deixar sempre a brilhar a luz do meu Jesus, que comigo está, e os que estão em trevas possam encontrar, e encontrando esta grande luz, sigam este caminho que ao céu conduz. Pelo caminho eu vou cantando, muito feliz, vou anunciando o meu Jesus e o seu amor, e a Santa Rosa, nosso Consolador, e assim fazendo eu chegarei muito feliz ao destino meu, o céu de glória que Deus me deu, o céu
glória que Deus me deu, o céu de glória que Deus me deu. Amém. Está vendo aí, irmão? A clareza. Olha a clareza. O céu de glória existe para todos nós que Deus nos concedeu. Através de quem? Jesus nosso Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua audiência. Os senhores que estão aí nos seus lares, participando conosco dessa santa reunião festiva, muito bonita, muito maravilhosa. Temos que agradecer muito a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, por essa dádiva tão preciosa que nos concederam e nos concede. Então nós, povo apostólico da Santa Vó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo, somos nós que vamos poder falar, mostrar, ensinar às criaturas que não têm Deus, para justamente participar do que nós estamos participando, é dessa glória que Deus nos concedeu. Por isso que Deus está tendo a sua misericórdia, o seu amor em cima de todas as criaturas que é inocente, que tem um espírito bom, tem um coração bom e que confia nele. Ele não chegou o momento de vir. E ele criou a igreja apostólica para este objetivo. Então nós temos essa dádiva que nós ganhamos dele para mostrar o nosso próximo semelhante. Que glória, irmão, que felicidade, tá? Muito obrigado aí, o coral, pelos seus maravilhosos trabalhos, tá? Que a Santa Vó, com Jesus, irmão Aldo, com a Virgem Maria Santíssima, abençoa todos vocês, tá? Continua com esse propósito, cantando muito bonito, a levar essa palavra aos corações. As pessoas que passam lá na rua estão contemplando essa mensagem. E ela possa calar no seu coração, no seu espírito e fazer morada. E no futuro está conosco aqui, agradecendo a Deus justamente por essa oportunidade. Quero agradecer nossos irmãos da filmagem também pelo seu trabalho tão bonito, que estão trabalhando com a Santa Vó, com o irmão Aldo, com aquele propósito, que essa palavra chegue aos corações sofredores, e que eles possam desfrutar no futuro do que nós estamos desfrutando, que é da paz celestial. Assim sendo, nós chegamos ao termo da nossa reunião. Quero agradecer, em nome do irmão Aldo, meus colegas de trabalho, aos pastores aqui da congregação de Chapecó, aos obreiros, às diaconisas, aos membros pela sua presença. E quero agradecer também a pessoas que estão conosco, visitando. Para nós um prazer muito grande. Continua participando conosco aqui da reunião, se esforçando para vir na reunião de quinta-feira, reunião de oração, sábados e domingo, também a reunião normal. Mas tem um propósito importante, através da sua fé, da sua ligação, Deus, o nosso Pai, os santos que estão conosco, que Deus o Pai envia, que é Jesus, a Santa Vó, a Virgem Maria e o irmão Aldo, vai colocando no seu pensamento, eu vou ficar nesta igreja, vou seguir este santo caminho, para ter o resultado, quando justamente o corpo tombar, está no céu de glória, esse hino que o coral cantou. Muito obrigado pela sua atenção e voltem sempre, está aberta essa oportunidade. Amém. Assim sendo, eu convido a igreja, por gentileza, fique em pé, para nós fazer a nossa oração, finalizando a nossa reunião. Até uma outra oportunidade que eu ganhar, venho com muito prazer estar com vocês aqui. Eu conheço bastante os colegas aqui, e para mim é um prazer muito grande estar com vocês, com uma família, nova família que eu fiquei conhecendo ainda que não tinha conhecido. Assim sendo, irmãos, vamos orar. Outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos, não apagou, está com clareza. Irmão Aldo disse para nós, finalizando a reunião, seja ela qual for, lembra o meu povo para estar ligado ao momento da oração. Eu e com a Santa Vó Rosa e Jesus, a Mãe Virgem Maria, tomamos conhecimento do pedido de cada um. Ele, irmão Aldo e a Santa Vó, está pronto para encaminhar nossas preces a Deus. Então fazemos com amor, com fé e com obediência. Oramos. Profeta Santo, irmão Aldo, poderoso servo de Deus, irmão Aldo, não temos palavra para expressar a alegria e o gozo que está em nossa alma e nosso coração, mas somente de agradecer por tudo que o Senhor, com Jesus, a Santa Vó e a Virgem Maria, tem realizado na vida da Igreja Apostólica.
Nós queremos agradecer por tudo isso, irmão Aldo. E agora, em nossas orações, pedir ao Senhor que nos conceda essa grande dádiva, todo momento da nossa vida, que muitas das vezes ainda, por não vigiar, momento de fraqueza, às vezes vem entristecer o Senhor, entristecer a Santa Avó, bem como a Jesus, a Mãe Virgem Maria e os santos e anjos que estão ao nosso lado. Irmão Aldo, continua falando através da direção, esse boletim tão rico, tão precioso, que o qual o Senhor deixou predestinado para ser falado, porque são mensagens que veio dos céus, para ser ensinado ao seu povo aqui na terra. E o Senhor ensinou, além do fisicamente 44 anos, e agora espiritualmente, continua falando com a Santa Avó, com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, inspirado pelo Espírito Santo e por Deus, o nosso Pai. Nosso agradecimento por tudo isso. E agora, irmão Aldo, nós estamos em oração com o Senhor. Pedimos ao Senhor que encaminhe nossas preces a Deus, para que em tudo nós sejamos dignos da bênção, da graça, da proteção, do amparo, e sejamos livres do perigos e mal que está nessa terra, porque como o Senhor falou, a terra é contaminada pelo poder do mal. Mas nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de exercer as nossas funções, estamos ainda com o pé sobre essa terra, mas através da nossa comunhão com os céus, nada do mal vai nos perseguir, porque o poder de Deus sempre é maior, e nós estamos isentos desse poder do mal. E agora, irmão Aldo, apresento aos senhores pedido de oração que está na caixinha, que os seus filhos colocaram, porque o Senhor conhece o Espírito, conhece o coração de cada um, e a bênção e a graça do Senhor e da Santa Avó Rosa para cada um deles. Muitas das vezes alguém trouxeram o nome dos seus parentes, dos seus amigos, dos vizinhos, de pai, de mãe, que não pôde estar nesta reunião, e o Senhor tomou conhecimento, está tomando conhecimento, através da fé deles que estão lá nos seus lares, eles recebam essa bênção, porque o Senhor envia anjos de santo para proteger, e eles sejam abençoados também através da sua fé. Irmão Aldo, peço também pelos os governantes, que eles deem o direito de Deus inspirar eles para que eles possam governar o Brasil com inteligência, com amor, para justamente não prejudicar as nações trabalhadoras, e que eles continuam dando o direito de Deus poder usar o cérebro dele, o Senhor como profeta de Deus, poder inspirar para dirigir um trabalho tão perfeito, para justamente dar à humanidade a oportunidade de trabalhar com amor, com felicidade nessa terra. Assim sendo, irmão Aldo, nosso agradecimento. E agora, encerrando esta reunião, todos nós vamos para os nossos lares, e que o Senhor já preparou santos e anjos para levar a cada um para os seus lares, que ele tenha uma boa noite, descanso e paz, e o início de semana para o trabalho que todos irão exercer. Que o Senhor proteja, guarde e ampara lá nas suas atividades, que está exercendo as suas funções. E lembrando dessa mensagem que o Senhor nos ensinou, o céu de glória nos espera, o qual o Senhor está aqui, está no céu de glória, ensinando a todos nós, incentivando a todos nós a chegar nesse céu de luz, aonde está Deus, aonde está Jesus, aonde está a Santa Avó, aonde está o Senhor, irmão Aldo, aonde estão os anjos e santos, aonde está o nosso povo que aqui viveram, já deixaram o seu corpo, está lá no céu de luz, vivendo esta herança que é a herança de glória. Nosso agradecimento por tudo isso, prezados irmãos e irmãs, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, a preciosa bênção de Jesus, a comunhão perfeita do Divino Espírito Santo, a bênção da Santa Avó Rosa, com a bênção e a proteção do profeta Santo Irmão Aldo, esteja com todos e sobre todos, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Amém. Meu abraço a todos, até uma outra oportunidade, a nossa reunião está encerrada. Vamos todos com Deus.